Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 3, A vacina divina contra o vírus da iniquidade. Autor Esdras Mar. Título da semana 3, O mistério da iniquidade, parte 2. Domingo, ler com oração João 17:22, que diz: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Nosso destino, ser introduzidos na glória de Deus. Como dissemos anteriormente, nosso destino não é ir para o céu. Nosso destino é Deus. Conforme Paulo afirma, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14. Paulo fala de alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho de João, Jesus disse que estava transmitindo a glória aos discípulos para que fossem um. Satanás quer dividir-nos, quer separar marido e esposa, os pais dos filhos, os irmãos, mas Deus quer que sejamos um. Nós juntos, conectados aos apóstolos, estamos firmemente vinculados a Cristo e somos assim ungidos por Deus. Jesus orou para que fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. No versículo seguinte, o Senhor continua: Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Versículo 23. Deus nos convida a participar dessa harmoniosa unidade divina. Isso é a glória. Deus nos chama para alcançar a glória, não para ir para o céu. Deus quer algo muito mais profundo, que é nos introduzir nele. Depois de mostrar o desejo de Deus aos Tessalonicenses, Paulo prossegue. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, diz assim: Irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ele os encoraja a permanecer firmes e guardar as tradições, ou seja, as instruções que o Senhor nos transmite pelos apóstolos, por palavra falada ou escrita. Hoje em nossos livros temos muitas palavras e instruções que o Senhor nos transmitiu. São nossas tradições na vida da igreja. Um exemplo é invocar o nome do Senhor. Nunca abandonemos essa prática. Em nossa vida física, também temos de seguir certas tradições, como no caso da alimentação: café, almoço e jantar. Essa ordem deve ser seguida. É uma tradição saudável para nosso corpo. Na vida da igreja, temos muitas tradições saudáveis, como orar, ler e orar a palavra, invocar o nome do Senhor. Vamos guardar essas tradições e permanecer firmes nelas. Devemos perseverar e jamais permitir que o inimigo tire nosso hábito de ler a Bíblia, de orar e de invocar o nome do Senhor. Paulo, em suas epístolas, sempre nos encoraja a permanecer firmes. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 diz: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. E também, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Muitos têm sofrido por causa da pandemia que se abateu sobre nós, mas é hora de permanecer firmes. Vamos atravessar esse vale da sombra da morte e chegar ao outro lado, porque nosso pastor está conosco. Aleluia! Ainda falando sobre as tradições, leiamos: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente,
e não segundo a tradição que de nós recebestes, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Devemos afastar-nos de qualquer um que nos tente tirar do desfrute da vida normal da igreja. Os coríntios obtiveram bom testemunho perante o Paulo no que diz respeito a não modificar as tradições que ele lhes ensinou. 1 Coríntios 11:2 diz: De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Nós, na vida da igreja, temos nossas tradições. Refiro-me às tradições boas na palavra, nos hinos. Nós temos nossa identidade. Nossos hinos, por exemplo, têm um conteúdo maravilhoso. Não devemos ter vergonha deles, mas proclamá-los e cantá-los, exercitando e liberando o espírito. No futebol, vemos que o Brasil acabou perdendo sua identidade ao tentar copiar o que se fazia em outros lugares. Hoje, apesar da tradição, o futebol brasileiro perdeu a graça. Nós não podemos perder nossas tradições. Continuando, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 diz: Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Gramaticalmente, a forma verbal correta deveria ser o plural, amaram, pois se refere ao Senhor Jesus e ao Pai, mas está escrito amou no singular. Isso indica que o Pai e o Filho são um. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus Cristo e o Pai são um em nos amar e nos dar eterno encorajamento e boa esperança pela graça. A esperança que Paulo menciona nesse versículo é a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. A esperança da vinda do Senhor. Aqui ele fala também de eterna consolação, ou seja, eterno encorajamento. Em nenhuma outra epístola Paulo usa esse termo. Esse é o encorajamento que temos por possuir a vida eterna. Da próxima vez que ficar desencorajado, lembre-se de que, dentro de você, existe a vida eterna crescendo cada dia mais. Quando Jesus Cristo voltar, por um lado, ele virá dos céus, mas por outro, sairá de você. Portanto, olhe para o que está dentro de você e não fique mais desencorajado. Para finalizar, leiamos mais palavras de encorajamento dos apóstolos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17 diz: Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Uma vez confirmados, não seremos mais abalados, mas criaremos raízes e o inimigo não nos conseguirá derrubar. Por fim, lemos: Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Capítulo 3, versículo 3. Querido leitor, creia, pois o Senhor é fiel e o confirmará e guardará do maligno. E ainda, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. E também o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, ou seja, confirmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Espero que essa palavra encoraje a todos nós. Por um lado, o Senhor nos vacinou com relação ao mistério da iniquidade, mostrando-nos quem é esse iníquo, que aparecerá daqui a alguns anos, e como ele hoje já tem tentado contaminar o mundo todo. Por outro lado, o Senhor nos tem salvado por meio do Evangelho e quer conduzir-nos à glória. Que Ele nos console e nos encoraje a permanecer firmes até a sua volta. Pergunta de hoje: quais são as tradições que recebemos na vida da igreja? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar.
me faz andar. Faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar. Faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.